Sabe, tem umas coisas que simplesmente não fazem sentido à primeira vista. A gente está falando aqui de um dos paradoxos mais fascinantes do terror moderno. Um personagem que dedica o final da vida dele para destruir o mal, mas que no fim das contas acaba condenado ao inferno? Como assim? Para tentar entender isso, a gente vai ter que analisar a alma de Henry Emily, de Five Nights at Freddy's, usando as regras do inferno de Dante. Para quem não tá ligando o nome à pessoa, o Henry Emily foi o gênio por trás dos animatrônicos, sabe? O co-criador da Fazbear Entertainment. O sonho dele era criar alegria. Só que, na prática, ele viu tudo isso virar um show de horrores, com as criações dele se tornando ferramentas de assassinato nas mãos do sócio William Afton. E o pior, por anos o Henry não fez nada. Ele ficou paralisado e acabou se tornando um homem consumido pela culpa. E é essa jornada que leva ele direto para a condenação. Tá, então, onde ele se encaixaria? A gente podia pensar em alguns lugares, né? Tipo, o vestíbulo, pra galera que nunca toma uma decisão. Poxa, faz sentido pensando nas décadas que ele passou sem agir. Só que o plano final dele foi tudo menos indeciso. Foi uma ação friamente calculada. E o círculo da fraude? Bem, ele enganou todo mundo para entrar na armadilha, sim. Mas a intenção dele era libertar almas, não ganhar algo com isso. E traição? A falha dele foi a omissão, a negligência, não uma traição direta. Então, nenhum desses lugares serve. Onde ele fica? A resposta, pela lógica de Dante, é brutal, é direta. O pecado que define o destino do Henry, que passa por cima de todos os outros, é a violência contra si mesmo. E é aqui que o negócio fica complicado. No mundo do inferno de Dante, o suicídio não é visto como um sacrifício heróico. De jeito nenhum. É quase como tentar tomar o lugar de Deus. Ao decidir quando e como morrer, se trancando no incêndio que ele mesmo provocou, o Henry comete um pecado em 3 níveis. Primeiro, ele rejeita a própria vida. Segundo, ele abandona seu lugar na sociedade. E o mais grave de todos, ele desafia a autoridade divina de que só Deus decide sobre a vida e a morte. E as próprias palavras do Henry meio que entregam isso, sabe? Essa frase dele mostra que a ideia de dormir, de simplesmente escapar de toda a dor e da culpa, já estava ali há muito tempo. O ato final dele não foi um impulso heróico de última hora. Foi o ponto final de um desespero que já durava anos. E qual é a punição para esse pecado? Ah, uma ironia que chega a ser cruel. Em vida, o Henry era um mestre do movimento. O cara que dava vida a pedaços de metal. No inferno, ele vira uma árvore. Uma fusão bizarra de madeira, metal e fios completamente imóvel. O criador do movimento, agora preso para sempre, estático. E olha só onde essa árvore está fincada. Não é na terra, não. As raízes dele estão presas num emaranhado da tecnologia que foi, ao mesmo tempo, sua maior criação e sua maior perdição. Monitores quebrados, cabos retorcidos, os restos das máquinas que destruíram a família dele. Ele está literalmente fundido com a fonte do seu próprio sofrimento. E o tormento dele não é solitário. A floresta onde ele está é habitada por hárpias. Mas para o Henry, essas criaturas ganham um rosto muito, muito familiar e aterrorizante. Elas têm a cara das criações dele. A Chica, o Foxy, a Baby, são a culpa dele, materializada. Os animatrônicos que ele criou agora voltam para arrancar pedaços dele dia após dia, por toda a eternidade. Lembra que ele era conhecido como o Homem do Cassete? Pois é, o inferno adora esse tipo de piada de mau gosto. As árvores dos suicidas só conseguem falar quando são feridas. Então, quando as hárpias o atacam, a voz dele finalmente sai. Mas não como um som, e sim como fitas de áudio que se desenrolam das feridas abertas, transformando qualquer tentativa de comunicação em pura agonia. E a tortura não para no físico. Ele está preso num looping mental terrível, forçado a reviver de novo e de novo o incêndio que ele mesmo começou. O fogo não queima de verdade, mas ele sente as chamas fantasmagóricas daquela decisão final o tempo todo, revivendo o momento exato em que ele selou o próprio destino. Mas de tudo, de todo o sofrimento, nada, absolutamente nada se compara a isso. Do meio daquela floresta escura, o Henry consegue olhar para cima e ver uma luz bem distante. E lá, ele vê a silhueta da filha dele, a Charlotte, que ele finalmente conseguiu libertar. O ato que a salvou é o mesmíssimo ato que o condenou. Ele garantiu o paraíso para ela, ao custo da própria alma. E agora, ele está eternamente separado dela, forçado a ver a felicidade que ele proporcionou, mas que nunca vai poder alcançar. É, sem dúvida, sua maior punição. E para colocar mais sal na ferida, ele também pode ver o antigo sócio,
William Afton, o monstro que ele ajudou a criar e que falhou em parar, tá lá, preso no círculo mais profundo do inferno. O Henry é obrigado a olhar, para sempre, para o maior lembrete do seu fracasso. A teologia de Dante ainda reserva um horror final para ele. Depois do juízo final, quando todas as almas receberem seus corpos de volta, as dos suicidas não. Eles vão ter que arrastar os próprios corpos e pendurá-los nos galhos da sua alma árvore, como se fossem marionetes quebradas. O Henry vai se tornar um monumento macabro do seu próprio fracasso, forçado a encarar para sempre o corpo que ele mesmo rejeitou. No fim das contas, a imagem que resume tudo é essa aqui. O engenheiro, o criador, preso dentro da sua própria natureza corrompida. Seus olhos, a única coisa humana que restou, não mostram mais vida, só a estática de uma conexão perdida para sempre. O homem que deu voz a máquinas agora está condenado a um silêncio eterno de puro desespero. E assim, a história toda se encerra com as últimas palavras dele. Uma conclusão sombria para um homem que tentou sim ser um herói, mas que, aos olhos da justiça medieval, se tornou apenas mais uma alma perdida na floresta.